A síndrome de Ehlers-Danlos é uma doença congênita, ou seja, uma pessoa já nasce com ela e não tem cura, e ela é causada por uma mutação, ou seja, por um defeito na biossíntese do colágeno. Então, não significa que pessoas com Ehlers-Danlos tenham menos colágeno que outras pessoas. Elas podem ter a mesma quantidade de colágeno, mas o colágeno de má qualidade. O que é o colágeno? O colágeno é uma proteína muito abundante no corpo humano. Para vocês terem uma ideia, o colágeno está presente em 80% do corpo. As únicas estruturas que a gente não encontra colágeno no corpo de um ser humano é dentes, pelos e cabelos. E o colágeno, ele é responsável pela formação do tecido conjuntivo ou conectivo, que tem funções na pele, nas articulações, nas artérias, no intestino. Então, vocês conseguem imaginar que quando uma pessoa tem um defeito em uma estrutura, em uma proteína do corpo, que é tão abundante, as consequências dessa mutação ou desse defeito genético, elas podem atingir diversos sistemas do corpo humano. E é isso que acontece com a síndrome de Ehlers-Danlos. Por conta dessa característica, a síndrome de Ehlers-Danlos é muito heterogênea, então você pode encontrar indivíduos com características muito diferentes entre eles por conta da mesma causa, que é a mutação do colágeno. Existem várias formas, várias espécies de Ehlers-Danlos, subtipos, sendo o mais comum o hipermóvel, que é o que eu sou portadora, e eu vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho dos sintomas e características do Ehlers-Danlos, mas eu queria ressaltar aqui que um erro muito comum, tanto médicos como profissionais da saúde cometem em relação ao Ehlers-Danlos, é que como é uma doença extremamente rara, a maioria dos profissionais tiveram muito pouco ou não tiveram contato real com indivíduos portadores de Ehlers-Danlos. Então eles acabam pegando o manual médico e esperando que se encontre num paciente todas as características. E se eles não encontram aquelas características, eles já descartam o Ehlers-Danlos. E esse é um erro que acaba aumentando um problema que é muito comum com pessoas com Ehlers-Danlos, que é a dificuldade diagnóstica, que é a primeira dificuldade enfrentada pela maioria das pessoas com Ehlers-Danlos. A média para uma pessoa que tem Ehlers-Danlos ser diagnosticada hoje no Brasil é de 15 anos, o que significa que desde o início do agravamento dos sintomas, em média, uma pessoa demora 15 anos até conseguir o diagnóstico correto. E antes disso, os portadores da síndrome de Ehlers-Danlos, denominada SED, eles passam por inúmeros médicos e recebem inúmeros diagnósticos equivocados, inclusive de doenças psiquiátricas. Dito isso, algumas características muito encontradas são articulações frouxas e extremamente flexíveis. É como se a articulação dessas pessoas não tivesse freio. Vamos pensar no colágeno como sendo uma ligação elástica do corpo humano. E se essa liga elástica é de má qualidade, isso causa uma flexibilidade acima do comum. Só que o corpo humano não foi projetado para ter toda essa flexibilidade. E essa flexibilidade aumentada acaba causando inúmeras luxações, subluxações e deslocamentos de ossos e articulações ao longo de toda a vida. Uma outra característica também que se encontra comumente em portadores de Ehlers-Danlos é uma pele extremamente elástica. Eu não sei se vai dar para ver aqui, mas eu tenho uma característica muito específica, que é uma pele extremamente translúcida. Visualmente ela é quase um pouco brilhante e aspecto aveludado ao toque. São peles extremamente macias com uma sensação de um toque de pêssego. E essa também é uma característica de quem tem essa mutação na biossíntese do colágeno. Isso também causa uma fragilidade cutânea, uma fragilidade da pele muito grande, o que acaba tornando muito comum pessoas com Ehlers-Danlos terem muitos hematomas, porque qualquer mínimo, nem precisa ser um impacto, só de encostar na pele
de uma pessoa com SED, ela já fica roxa, vermelha ou marcada. Cicatrizes em formas papiráceas, que eles chamam, que é uma cicatrização anormal da pele. Como eu já disse aqui para vocês, o Ehlers-Danlos, ele causa impacto em inúmeros sistemas e impacta muito a vida de quem tem a doença. Por exemplo, eu desde muito pequena, eu caio, eu tenho muitas quedas e muitos tombos. Por quê? Por causa da instabilidade das articulações. Eu especificamente tenho muita instabilidade nas articulações do quadril e do tornozelo, o que me causa uma dificuldade de caminhada muito grande, porque o meu tornozelo ele desloca, ele samba e aí acaba gerando a queda. Também é muito comum que pessoas com SED tenham, junto com a SED, uma outra síndrome que vem muito associada à SED, que é a síndrome da ativação mastocitária. A síndrome da ativação mastocitária é basicamente uma resposta inadequada do organismo que reage com uma alergia sistêmica generalizada a estímulos aleatórios. Então, uma pessoa com síndrome de ativação mastocitária, ela pode comer ao longo da vida inteira dela salmão, por exemplo, e um belo dia ela tem uma reação alérgica generalizada à mesma alimentação ou a um cheiro, a um tipo de tecido bastante aleatória à ativação mastocitária. E, como vocês podem imaginar, isso causa um impacto na qualidade de vida das pessoas que têm muito grande. Além disso, a síndrome da ativação mastocitária e o Ehlers-Danlos também causam com frequência muita falta de ar e síncopes, desmaios muito frequentes. Além disso, também podem estar presentes, como no meu caso, dificuldades de circulação sanguínea, porque pouca gente sabe, mas até as válvulas arteriais e de vasos sanguíneos, elas são constituídas de colágeno. Então, por exemplo, quando uma pessoa fica em pé, o que impede o sangue de ficar empossado nos membros inferiores, nas pernas, é justamente essa válvula. Então, o sangue é empurrado para cima, essa válvula fecha, impedindo o retorno venoso para as pernas, e aí ele consegue subir e chegar nas outras partes do corpo, inclusive no cérebro. Só que quem tem Ehlers-Danlos tem essas válvulas frouxas, essas válvulas fracas. Então, muitas vezes, quando eu fico muito tempo sentada ou em pé, ou às vezes até pouco tempo, o sangue se acumula nas pernas, causando inchaço, roxidão, e devido à falta de sangue nos outros lugares, nas partes superiores do corpo, inclusive no cérebro, isso causa taquicardia, falta de ar e desmaios. Além disso, também é muito comum que pessoas com SED tenham problemas gastrointestinais, incluindo vômitos depois de se alimentar, baixa motilidade gastrointestinal, que significa que é muito difícil para quem tem Ehlers-Danlos, muitas vezes, fazer a digestão da alimentação, da comida. Intestino desregulado, que funciona de forma atípica. E, inclusive, há um caso que acabou ficando muito famoso no Brasil, de uma portadora de Ehlers-Danlos que parou de conseguir se alimentar e, por causa dessa falta de motilidade gastrointestinal, e hoje ela só consegue se alimentar com alimentação parental. Outro sintoma muito frequente em portadores de Ehlers-Danlos é a dor crônica refratária a medicamentos. O que isso significa? Significa que quem tem SED sente muita dor sempre, todos os dias, em articulações e músculos, e são dores que são de dificílimo tratamento. São dores que não se amenizam com medicação convencional e que, por esse motivo, também impactam muito a qualidade de vida dos portadores, inclusive gerando também dificuldade de adormecer ou de se manter dormindo, causando hiperatividade, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, diversas outras consequências decorrentes de dor crônica. Além das consequências para a própria vida de quem tem Ehlers-Danlos, a síndrome de Ehlers-Danlos também impacta a vida de todos os familiares e das pessoas que convivem intimamente com os sedianos. Isso porque quem tem SED acaba necessitando de muito suporte e auxílio de familiares e conviventes. Por exemplo, é muito comum, quando eu estou tomando banho ou escovando o dente, eu passar mal, ter taquicardia ou queda de pressão
e desmaiar no banheiro. Então, a maioria das vezes, quando eu vou tomar banho ou quando eu vou escovar o dente, eu preciso de alguém dentro do banheiro ou próximo para me socorrer e me auxiliar se eu passar mal. Também é muito frequente que quem tem Ehlers-Danlos passe mal depois de se alimentar. Então, é uma condição que acaba envolvendo e impactando na vida de todas as pessoas que convivem com um sediano. O que eu diria que é o mais difícil da síndrome de Ehlers-Danlos é justamente a conscientização sobre a doença, inclusive dentro da comunidade médica. O Ehlers-Danlos, ele é uma deficiência quase invisível para terceiros. Então, quando vocês me vêm aqui falando, com certeza vai passar na cabeça de todos vocês que eu não tenho nenhum problema ou nenhuma deficiência grave. E é justamente essa a maior dificuldade de quem tem síndrome de Ehlers-Danlos, e é por isso que é tão importante projetos do poder público e projetos de lei que institucionalizem uma política específica de conscientização e de tratamento para os sedianos, porque as pessoas, como não conseguem enxergar a deficiência como facilmente dá para enxergar em relação a um cadeirante, uma pessoa cega ou uma pessoa surda, então essas pessoas acabam nos tratando sempre com descrença e descrédito, não passando pela cabeça todas as dificuldades que quem tem Ehlers-Danlos passa diariamente e que irá passar até o final da sua vida. Isso que é muito comum que quem tem Ehlers-Danlos trate dela como a deficiência invisível. E essa invisibilidade não é só física, nós nos sentimos invisíveis perante a sociedade também, e os portadores de Ehlers-Danlos têm sempre que ficar provando os seus sintomas, justificando e explicando todas as vezes para todas as pessoas todos os sintomas e características para poder tentar ter um pouco de empatia e tratamento adequado em relação às suas peculiaridades. Além disso, a conscientização acerca do Ehlers-Danlos também é muito importante, porque apesar do Ehlers-Danlos não ter cura, quando ele é diagnosticado na infância, existem tratamentos e acompanhamentos que podem minimizar sequelas, danos e impactos na vida da pessoa quando se tornar adulta. Só que é muito raro que uma criança seja diagnosticada com Ehlers-Danlos. Normalmente, crianças só conseguem ser diagnosticadas com Ehlers-Danlos se elas já tiverem um ou muitos casos de Ehlers-Danlos diagnosticados na família. Se for o primeiro caso de Ehlers-Danlos, como foi o meu caso, muito provavelmente essa criança não será diagnosticada enquanto criança, e enquanto adulta, ou ela não receberá o diagnóstico adequado, ou ela demorará muitos anos até conseguir ter o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento correto.